Olá, eu sou Leandro Vieira, CEO do Administradores. Estou aqui para fazer um convite a você. Nesta quinta-feira, abriremos durante 24 horas e apenas 24 horas mesmo, uma condição muito especial de inscrição no nosso curso Negociação e Influência. Até lá, a gente vai apresentar aqui o curso em detalhes, liberar algumas aulas gratuitamente e anunciar também algumas novidades extras muito legais. Por isso eu convido você a se cadastrar preenchendo o formulário abaixo para ter acesso às aulas gratuitas e também receber todas as informações sobre essa condição especial que vamos liberar. E aqui eu já adianto. Hoje esse curso tem um valor muito acessível, um preço baixo para todo o valor que ele entrega. A inscrição nele hoje custa R$ 697, mas nesta quinta-feira vamos liberá-lo por um valor muito menor e você ainda poderá parcelar em até 10 vezes. O nosso curso Negociação e Influência é ministrado pelo professor Jaime Gimenez. Ele é professor de renomadas escolas de negócios como a Fundação do Cabral, FIA e o IBMEC. Com 20 anos de experiência como consultor empresarial, ele já atendeu algumas das maiores empresas do Brasil, como o BTG Pactual, Ambev, o Grupo Fleury, o Hospital Albert Einstein, Banco Itaú e várias outras. Aqui no Administradores Premium você sempre aprende com os melhores. Muito bem, o curso tem 8 módulos, ele dá direito a certificado e você pode conferir o programa completo na página a seguir, logo depois de você confirmar o seu cadastro. A oferta com valor especial será liberada apenas para quem estiver cadastrado. Por isso, vai lá nessa página e se cadastra. Já já a gente se encontra de novo, beleza? Até lá! Tudo bem? Sejam bem-vindos ao curso Negociação e Influência aqui do Administradores. Para mim é motivo de orgulho estar aqui por 2 motivos. O primeiro motivo é porque o portal Administradores é um portal que eu sempre acompanhei, sempre olhei com muito respeito, com muita referência. Muitos dos conteúdos que aparecem aqui, de certo modo, são conteúdos que eu sempre gosto de ilustrar nas palestras, nos treinamentos, que não são aspectos teóricos, filosóficos. Em algum momento, muito do conteúdo que aparece aqui é um conteúdo para o dia a dia, para os executivos, e o quanto tem uma praticidade muito grande. Então esse é um dos motivos que me deixou bastante feliz de estar aqui. O segundo motivo, eu acho que conversa com esse primeiro, que envolve, quando a gente começou a definir a pauta do que poderia ser trabalhado ou como a gente poderia trabalhar, a gente partiu de algumas premissas, né? E uma premissa era por que o assunto negociação e influência sempre é visto como se só vendedores que apresentam propostas tivessem que conhecer o assunto negociação. E quando você vai para o dia a dia, você começa a perceber que não, que todo mundo trabalha com negociação. Então, a partir daí, houve uma preocupação de entender, ou pelo menos utilizar algumas referências, ou alguma base, vamos chamar assim, de reflexão para definir um pouco essa trilha. E o que é essa base de reflexão? No fundo, são 3 perguntas que a gente pretende responder até o final desse curso. O primeiro naturalmente passa por que algumas pessoas negociam melhor do que outras, né? O segundo, por que algumas pessoas prosperam mais do que outras? E o terceiro, naturalmente, envolve por que algumas pessoas se vendem melhor do que outras. E essas 3 perguntas, a gente sempre fala, elas não têm a ver só com vendedores, elas têm a ver com líderes, com executivos, com profissionais querendo entrar numa empresa, querendo mudar de empresa, querendo crescer na carreira. Ou seja, em algum momento, quando a gente começa a analisar o assunto negociação, é onde a gente entende que não se pode olhar só pela ótica de um vendedor indo levar a sua proposta. Não, existem outros elementos envolvidos. Então essa acabou sendo talvez a grande preocupação na hora de montar esse curso e talvez um dos motivos que mais me motivou, de poder falar do assunto negociação sem tanto clichê. O que eu chamo de clichê? Se você for no Google nesse momento e digitar técnicas de negociação ou negociação e influência, 90% das imagens que vão aparecer são essas. Ou seja, negociação e influência sempre é visto como 2 pessoas firmando um acordo. E de certo modo a gente sempre fala isso em um olhar parcial da cena. Porque negociação, no fundo, é um processo, não é um momento onde você dá a mão e, portanto, está tudo certo. Negociação é algo que você faz o tempo inteiro. Então, por exemplo, se você trabalha numa empresa, você negocia literalmente todos os dias.
Todos os dias você está se vendendo, todos os dias você está criando uma imagem, ou passando uma mensagem. Por que algumas pessoas são chamadas para projetos e outras não? O assunto negociação explica. Por que algumas pessoas em algum momento acabam tendo mais oportunidades? O assunto negociação explica. Só que, de novo, não se trata de eu vou lá e fecho um acordo. Por isso que é um olhar muito parcial. E essa foi uma das grandes preocupações. Então, quando a gente começou a discutir o que trabalhar, a gente acabou montando um cardápio. E esse cardápio se fundamenta em alguns elementos que a gente acaba acompanhando no dia a dia que contribuem bastante com profissionais que são percebidos como bons negociadores, bons influenciadores. Então eu sempre coloco que esse assunto não tem a ver só com o teu emprego, o teu cargo, a tua função. Em algum momento tem a ver com a tua carreira. E por que eu preciso olhar para isso com muito carinho? Porque eu não sei a tua faixa etária, mas você vai perceber que uma boa parte das empresas vem diminuindo bastante a faixa etária dos profissionais que trabalham nas suas organizações. A média que a gente vem encontrando nas empresas que a gente se relaciona é que pessoas com mais de 45 anos têm se tornado cada vez mais escassos. Ou seja, as empresas estão privilegiando pessoas mais novas, ou porque já têm uma boa formação, ou porque a atividade permite ter profissionais mais novos, e pessoas com mais idade, naturalmente, elas acabam sendo desligadas. Por isso que muito do que a gente acaba trabalhando do ponto de vista de negociação não tem a ver só com o teu cargo ou tua função, correto? A gente sempre fala que tem a ver com a tua carreira. Porque em algum momento você vai sair da empresa em que você está. E o que você vai levar embora são as competências adquiridas, sejam elas técnicas ou comportamentais. E se a gente está vivendo num contexto, num cenário em que se diz que pessoas com mais de 45 anos de idade estão mais propensas a serem desligadas, a reflexão que muitas vezes a gente tem que fazer é: e o que você vai fazer nos próximos 35 anos da tua vida? Uma tendência natural de uma boa parte das pessoas é empreender, montar seu negócio, prestar serviços. E aí onde a gente diz, independente da tua atividade na empresa, dominar habilidades ou recursos de negociação é algo que é saudável. Em qualquer campo, não só no profissional. Tanto é que os terapeutas de casais costumam dizer quais são os casais que menos brigam, os que têm mais competência de negociação. Quais são as relações pais e filhos mais saudáveis, as que existe uma competência de negociação de ambas as partes. Quais são os casais de namorados que vivem brigando, são os que têm menos competência de negociação. Então a negociação não é alguma coisa que envolve ir lá e apresentar uma proposta. A negociação é algo muito mais amplo, na verdade é uma característica do ser humano, e que mais do que uma característica, é um comportamento muito instintivo do ser humano. E isso é tão verdade que uma das primeiras manifestações do ser humano na hora em que ele nasce é exatamente negociar, persuadir o outro. Porque negociação é um instinto do ser humano, é uma forma de sobrevivência. Por isso que bebês choram, crianças fazem birra, adolescentes de alguma forma se sabotam. Ou seja, são recursos de negociação que as pessoas têm. Em algum momento você acaba percebendo que, então, a negociação extrapola o campo empresarial e você acaba entrando muitas vezes em características no teu estilo pessoal. Então, por isso que é fundamental, é muito rico conhecer todo esse processo. E como é que a gente montou esse conteúdo? A gente usou 3 pilares. Pilar 1, naturalmente, a gente usou conceitos que envolvem aspectos de psicologia, neurociência, que acabam dando muitas vezes, fundamentando muito do que a gente fala aqui. Segundo pilar, eu trabalho há 25 anos com consultoria e originalmente eu não trabalhava com esses temas, eu trabalhava com pesquisa de mercado e planejamento de marketing e eu tive que me aprofundar com esses assuntos. E originalmente eu peguei um monte de livros para estudar, só que o que eu percebia é que o que os livros me traziam eu não conseguia traduzir para a prática. Mas como eu tinha demandas dos clientes, qual que foi o meu grande desafio? Ir atrás de quem são os profissionais dentro das empresas percebidos como melhores negociadores, mais influenciadores, pessoas de destaque. O que eu queria estudar neles, na verdade, eram os padrões. Qualquer um que está me assistindo que trabalha com consultoria, a gente sempre fala, consultores trabalham com 2 pilares. Pilar 1 se chama padrões e pilar 2 se chama pessoas. No fundo, essa é a essência do trabalho de consultoria. E era isso que eu acabava fazendo, tentando estudar os padrões de algumas pessoas. E o terceiro elemento, que eu entendo que foi o que me trouxe maior riqueza para falar desse assunto, eu fui atrás de profissionais que, no meu entender, dominavam como ninguém o assunto negociação, ou a negociação fazia parte do seu escopo de trabalho. Quem entra nessa lista? Policiais, médicos, terapeutas, psiquiatras, psicólogos, professores,
em algum momento o que eu queria era me aprofundar no assunto influência e persuasão. Por que algumas pessoas namoram melhor? Por que alguns namorados são mais estressados? Por que alguns casais têm mais problemas e outros têm menos problemas? Por que algumas negociações com reféns funcionam e outras não? Por que algumas negociações entre líder e liderado são mais tensas e outras não? Então, baseado nesses 3 pilares, é onde a gente acabou montando um pouco dessa estrutura e que acaba naturalmente passando por tentar entender quais são então esses comportamentos, esses recursos, essas técnicas. E qual que é a grande riqueza? Durante muito tempo sempre se disse que negociação era um dom, ou seja, muita gente entendia que isso era nato do ser humano. E uma vez eu li uma definição que, não me entender, é a mais simples, mas que acho que ela ilustra bem o que é negociar. Negociar é você diante de um piano, correto? Então você vai dedilhar o piano. Tem gente que toca meia dúzia de teclas, tem gente que toca música, tem gente que toca música clássica, tem gente que toca só música lenta, tem gente que toca música talvez um pouco mais movimentada, mas todos vão mexer no teclado com toda tranquilidade. Ou seja, é uma habilidade que todos nós temos. A questão é que algumas pessoas aperfeiçoam mais e outras aperfeiçoam menos. E de alguma forma, qual que é a grande riqueza? É quando eu começo a entender que negociação é como um músculo. E como qualquer músculo, ele precisa ser exercitado. Se eu olhar a negociação como um dom, eu não vou sair do lugar, porque ou você veio com isso ou não. Mas se eu olhar como um músculo, talvez eu comece a perceber que existe um programa de treinamento para você fortalecer esse músculo, ou essa competência, ou esse recurso. E que, de certo modo, hoje ele tem um peso muito grande. Por isso que quando você começa a falar do assunto negociação, no fundo a gente não está falando de alguém fechar um contrato. A gente está falando de liderança, a gente está falando de mudança, a gente está falando de flexibilidade, a gente está falando de comunicação, a gente em algum momento está falando de relacionamento, a gente está falando da sua imagem, ou seja, são muitos elementos que envolvem um processo de negociação. Não é só ir lá e quebrar gelo e apresentar proposta, ou seja, existem outros elementos envolvidos. De forma prática, como é que isso se dá no dia a dia? Às vezes eu tenho 2 profissionais que tecnicamente são brilhantes, entregam bons resultados, porém, um tem uma imagem de ser uma pessoa encrenqueira, o outro não, o outro tem uma imagem de ser um cara mais fácil de lidar. Quem é que vai ser promovido? Essa é a pergunta que eu tenho que fazer. Por que alguns são promovidos e outros não? Vamos olhar no nosso círculo social, familiar, a gente vai perceber sim, que talvez as pessoas que têm mais portas abertas, têm mais facilidade, têm mais, às vezes, mais dinheiro, às vezes, mais trabalho, você vai perceber que não tem nada a ver simplesmente por sorte. Não, em algum momento são muitos recursos que ela utiliza e que naturalmente passam por isso que está na tela. E aí onde entra em cena como é que eu lapido cada um desses elementos, cada um desses recursos. E por que eu tenho que olhar isso com muito respeito hoje, e talvez com muito mais respeito que há alguns anos? Porque as empresas, durante muito tempo, sempre entenderam que isso era da força de vendas. Então, quem tinha que saber negociar eram os profissionais da área comercial. Hoje são muito raros os cursos de liderança em que não entra o tema negociação. São raros os cursos de programas de trainees que não entra a negociação. São raros, inclusive, os treinamentos para executivos sobre valores da empresa, comportamentos da empresa, que não entra o tema negociação. E por que começou a existir essa preocupação? Porque, se eu puder ilustrar uma frase que está na moda, eu vou te dizer que é essa que está na tela. E o que essa frase diz? Resumidamente, essa frase conta o seguinte, que todas as vezes que as empresas começam a analisar por que elas estão ganhando ou perdendo o mercado, em poucos casos você se depara com elementos do estilo porque o outro é melhor, porque o outro é maior. Na grande maioria dos casos, acaba existindo, em primeiro lugar, uma lacuna, uma falha de execução da própria empresa. Seja na entrega, no serviço, no pós-venda, no acompanhamento, no suporte. Ou seja, e uma boa parte das empresas começou a entender que brigar no campo de cima dessa pergunta, dessa afirmação, no campo estratégico, é mais caro. O que quer dizer isso? Criar um novo produto, um novo serviço é mais caro. De uma forma bem simples, compara 2 bancos. O mix de produtos deles é muito parecido. Os 2 têm caixas eletrônicas, os 2 têm portal na internet, os 2 têm token ou códigos, enfim. Os 2 têm produtos de previdência, produtos de poupança, produtos de renda fixa. A base deles é muito parecida. Isso é o campo estratégico. E o que seria o campo de execução? É o retorno, é o pós-venda, é o suporte, o acompanhamento, é a performance do call center, é a performance do suporte técnico, é a performance do gerente. E quando você começa a olhar, então, por que algumas empresas começam a perder clientes, normalmente você vai perceber que é na lacuna da execução.
Só que aí a gente começa a esbarrar com alguns elementos que são muito difíceis de serem trabalhados, que não é simplesmente dizer vamos nos comprometer. Ao contrário, o que as empresas começaram a perceber que não é só esse elemento mercadológico que começou a impactar. No fundo, que você começou a perceber que tem uma série de variáveis que coincidiram ao mesmo tempo. Variável 1, crise econômica ou comercial. Ok, essa é uma. Só que tem outros elementos no processo. A mudança no comportamento do consumidor, o choque de gerações, de alguma forma é onde o próprio comportamento de compra dos clientes começou a afetar. Então são vários elementos que levaram as empresas a começar a ter que rever a sua forma de atuação ou de interação entre as pessoas. Porque já não se tratava de reunir as pessoas e dizer vamos vestir a camisa da empresa. Isso funcionou durante um tempo, um enfoque mais motivacional, mais unidos venceremos, mais a gente é um time só e vamos jogar para ganhar. Não, em algum momento as empresas perceberam que elas tinham que trabalhar de uma forma um pouco mais refinada. É por isso que quais são os grandes investimentos que as empresas têm feito nos últimos anos são esses da tela. Então, por isso que temas como coaching, mentor estão em alta. E se você for olhar o que são esses dois temas, são práticas de desenvolvimento individual. Se você for olhar por que as empresas trabalham muito forte gestão de mudança, gestão de projetos, gestão de custo, o que elas estão tentando melhorar é o seu processo de execução. Então, de alguma forma, o que você acaba notando é que as empresas tiraram um pouco o olhar de massa e começaram a tentar trabalhar o indivíduo de uma forma um pouco mais refinada. E aí onde a gente chega no tema negociação. Então, você acaba percebendo que uma boa parte do que está na moda, vamos chamar assim, passa um pouco por isso. Houve uma época, só para você colocar numa linha do tempo, em que moda era ter um diferencial competitivo, segundo o Michael Porter. Houve uma outra época em que moda era você atender bem a seus clientes, segundo Kotler. Houve uma outra época em que Peter Senge nos ensinava que quanto mais a empresa aprendia, mais competitiva era a tua empresa. E atualmente não. Atualmente, quando a gente analisa quais são os livros da moda, esses 3 livros que aparecem aí, aparecem em qualquer ranking de venda de livros. Rancharan, o livro A Execução, e o Sonho Grande, que conta a história da Ambev, de alguma forma acaba ilustrando um pouco por que essas empresas hoje têm mais destaque. E ambos acabam trazendo exatamente esses elementos que envolvem como melhorar o processo de execução. Então são alguns elementos, são alguns parâmetros que mostram quanto a gente está em uma outra época, onde de alguma maneira determinadas literaturas elas começam a ter um peso muito forte e não deixam de ser um reflexo do que as empresas estão passando. Então, se eu for te resumir um pouco do que esses livros contam, tem muito a ver com a tua avaliação de desempenho, a tua avaliação de competências. Por quê? Porque essas acabam sendo um pouco das palavras de ordem, ou pelo menos aquilo que a gente acaba acompanhando, que as empresas têm ou buscam nos seus colaboradores. E qual que é o propósito e o que tudo isso tem a ver com negociação? Em qualquer tema relacionado à negociação, você vai acabar percebendo que a gente sempre vai ouvir coisas do estilo, quando a gente faz pesquisas com clientes para perguntar por que você prefere este vendedor do que aquele? Por que você prefere este gerente do que aquele? Por que você promoveu esta pessoa ao invés dessa? Por que você em algum momento contratou este funcionário e não aquele? A gente vai acabar percebendo que as frases que as pessoas soltam normalmente são essas que estão na tela. Qual que é o problema dessas frases? E aí eu faço uma amarração com tudo que eu estava falando até agora. Houve uma época que a minha competência técnica, o meu resultado, a minha entrega falava por mim. Hoje é curioso, porque a gente está num momento em que o que as pessoas falam a seu respeito começa a ter mais peso. É por isso que algumas pessoas deixam de ser promovidas, porque o gestor avaliou como não entendo você como comprometido, não entendo você como um facilitador. Ou seja, avaliação de desempenho, pesquisas Clima 360, pesquisas de feedback, acabam tendo um peso muito maior na carreira de alguns profissionais do que efetivamente só as suas entregas, só os seus resultados. Então o que aparece aí na tela, no fundo, são algumas frases que a gente sempre ouve quando algumas pessoas são mais escolhidas do que outras. Qual que é meu ponto? Tá, como é que eu chego nisso? O que eu tenho que fazer que acaba gerando tudo isso? Então, por isso que aí onde a gente sempre fala, para a gente começar a entender um pouco dessa lógica, eu primeiro preciso entender 5 premissas que regem um processo de negociação e influência. E aí sim, na sequência, começar a entender qual é a técnica. Por que eu preciso entender essas premissas? Entenda as premissas como código de ética ou, pelo menos, um padrão que se nota em todo mundo que negocia bem.
Premissa número 1. Se você pegar qualquer livro de negociação escrito até o ano 2000 e eu puder traduzir uma imagem, eu vou te dizer que é essa. Por quê? Porque todo mundo que escrevia sobre negociação sempre apresentava a negociação como um grande duelo. Ou seja, de alguma forma existiam elementos como a sua proposta, a sua oferta, o seu projeto, o seu cliente, o seu preço, o seu benefício. De alguma forma você sempre tinha uma cena de confronto, era eu convencendo alguém. E de certo modo, quando a gente começa a analisar o que rege, qual é a base de um processo de negociação, a gente sempre diz, é qualquer coisa menos essa imagem. Então um dos primeiros elementos que eu tenho que quebrar é, negociação não é você contra alguém. Negociação é você com alguém, é diferente. Negociação não é você convencendo o seu gestor, é você e seu gestor montando o seu plano de desenvolvimento. Negociação não é você indo lá falar com o diretor e convencendo o diretor de alguma coisa. É você levando uma ideia e conversando com esse diretor sobre essas possibilidades. Negociação não é você mandando sua filha ou seu filho fazer alguma coisa. Negociação é os dois fazendo combinados sobre alguma coisa. Então esse é um primeiro item que a gente sempre fala, eu preciso rever a forma como eu encaro uma negociação. Porque a tendência de algumas pessoas é se inflar na hora que vou para a negociação. Por isso que alguns gestores sofrem para dar feedback. Por quê? Porque ele senta para a reunião de feedback exatamente com esse padrão de atuação. Eu convencendo o meu funcionário que ele está errado. Segunda premissa, não existe negociação sem esses elementos presentes. Ou seja, se é uma negociação ou no fundo é uma apresentação onde você diz para as pessoas o que fazer, chama de qualquer coisa, menos de negociação. Negociação pede sim coautoria, envolvimento, participação, construção. Negociação tem como pano de fundo um aspecto que envolve naturalmente o quanto é interessante para ambas as partes, mas principalmente o quanto, se bobear, a gente cria uma terceira, quarta ou quinta possibilidade. Então a negociação entra em cena o quanto você se dispõe a construir, não a apresentar. Apresentar é fácil, mas é o quanto você se dispõe a construir novas possibilidades. Terceiro item que acaba pesando bastante, que a gente sempre fala é um divisor de águas e eu preciso olhar para isso com muito respeito. Uma terceira premissa que a gente sempre ilustra é toda negociação ela tem dois personagens. Uma é seu cargo ou seu papel e a outra é a sua pessoa. Na prática, o que quer dizer isso? Um líder, quando vai dar um feedback para uma equipe ou para um profissional, de certo modo esse é o papel, é o personagem. Por que alguns feedbacks não viram, ou são tensos, ou são demorados? Porque o líder não sai do personagem. A gente sempre diz, a negociação ela se dá com pessoas, não com personagens. É por isso que qual é o momento que você vai numa loja que você consegue desconto? Quando você como pessoa cria afinidade com a vendedora. E a vendedora, na verdade, passa a entender um pouco mais da tua realidade. Enquanto a gente está no personagem, pai, mãe, cliente, líder, vendedor, de alguma forma você vai encontrar um pouco mais de dificuldade. Por isso que em qualquer processo de negociação, eu tenho que lembrar que existem esses dois personagens. Existe um item que é o seu papel, o seu personagem, mas a negociação na íntegra ela se dá entre a pessoa. Na prática, primeiro eu preciso me identificar com a pessoa, depois com o personagem. Na prática, a tendência é que eu tenho que lembrar da importância de criar conexões como pessoa, não só como personagem. Porque uma coisa é eu falar com a moça do RH, é o personagem, mas eu reconheço que eu confio nela, é a pessoa. Então por isso são dois elementos que eu tenho que levar muito em consideração. Ele como vendedor representa essa empresa e óbvio que vai tentar me convencer. Mas conversando um pouco mais com ele, percebo que ele é um cara bastante comprometido e envolvido com a minha empresa. É a pessoa que eu estou olhando. E são dois itens que eu tenho que levar em consideração. Um quarto elemento que entra em cena em qualquer processo de negociação é o quanto eu sou flexível ou o quanto eu consigo me adaptar. Flexibilidade não tem a ver com dar desconto, não tem a ver com retroceder. Flexibilidade tem a ver com o quanto a gente está vendo outras possibilidades, o quanto eu me adapto àquela situação. O quanto de alguma forma eu demonstro que eu tenho interesse em querer resolver aquela situação. Flexibilidade então tem um pouco a ver com isso, o quanto eu me adapto ou à pessoa, ou à situação, ou ao contexto. E aí sim, um quinto item que eu entendo que é muito forte no processo de negociação é você quer ter razão ou você quer ser feliz. São duas formas de entender uma negociação. Eu posso dar um feedback e provar por A mais B para o meu funcionário que ele está errado, isso é ter razão. Ou eu posso trabalhar com o meu liderado uma série de lacunas que ele precisa se desenvolver, mas sem necessariamente precisar sair daquela reunião com uma sensação de que eu disse tudo o que eu precisava. E sim, sair de lá com um plano de desenvolvimento.
Eu posso fazer combinados com a minha filha, que talvez a partir de hoje ela comece a praticar, ou eu posso entrar no quarto dela só para dizer para ela tudo que ela está errado. Ter razão ou ser feliz tem um pouco a ver com isso. Você quer ganhar da pessoa ou você quer resolver a situação. São duas análises, são duas situações que você tem que ponderar muitas vezes. Como é que isso se dá na prática? Tem uma história que eu gosto sempre de contar, que eu acho que ilustra bastante o que envolve casar esses 5 pilares ou essas 5 premissas. Certa vez eu estava no meu escritório em casa e aí eu vi que minha filha estava estudando matemática, que era o combinado, só que eu comecei a ouvir um som muito alto. E o som que vinha do quarto dela é um som que eu nunca tinha visto, especificamente era dessa banda aí. E eu não conhecia essa banda, no fundo eu nunca ouvi essa banda. E é das antigas, mas eu não tinha contato. Se você puder, entra no YouTube e ouve essa banda. E o que acontece? Ela estava estudando matemática. E na hora que eu entrei no quarto dela, que ela estava estudando matemática ouvindo essa banda, o que eu fiz? Eu comecei a dar uma palestra para ela sobre a importância de não ficar ouvindo essas músicas enquanto estuda matemática. Só que eu me deparei com uma pessoa que começou a me dar uma palestra sobre a importância de ouvir as músicas que a deixam feliz na hora de estudar matemática. E aí ficamos os dois palestrando aí sobre o assunto. E aí, em determinado momento, ela me disse o seguinte, ela falou, pô, me dá uma chance, deixa eu te mostrar que não é bem assim. E aí o que aconteceu? Deixei ela ouvir e aí eu fiquei esperando as notas chegarem. Quando chegou a nota especificamente dessa prova de matemática, a nota que ela tirou foi 8,5. E isso me trouxe um processo de reflexão muito grande em relação ao que eu devo fazer. Por quê? Porque eu tinha muitas possibilidades a partir daí. Possibilidade 1 era virar para ela e dizer, ok, agora a gente vai estudar sem música para ver o que acontece. É uma possibilidade. A possibilidade 2, eu poderia baixar mais músicas da banda para ver se ela tira 10. Possibilidade 3, eu poderia prometer talvez comprar produtos da banda para ver se as coisas melhoram. Produto 4, correto? Independente da nota, eu poderia fazer combinados com ela de como ela vai estudar. Qual é a melhor opção? Não sei. Qual é a melhor alternativa? Não sei. Só que aí onde entra um pouco daqueles 5 premissas. Se eu estava a fim de ter razão, ser feliz. Qual era o meu propósito? Que ela estudasse, fosse bem, ponto. Não precisa ser do meu jeito, não precisa ser com a regra que eu criei. Qual era a minha preocupação? Não ser rígido, porque eu poderia, como pai, com o personagem do pai, dizer você vai estudar sem música e pronto. Em tese eu poderia. Só que não justifica, não vale a pena. Então, por isso que muitas vezes negociação tem um pouco a ver com isso, o quanto você sabe jogar o jogo, o quanto muitas vezes você se adapta àquela cena, àquele contexto, àquelas pessoas e a forma como você utiliza. Por que eu estou colocando tudo isso? Porque no fundo eu entendo isso tudo como um grande cenário ou pano de fundo do que a gente vai ver nas próximas aulas, onde de alguma forma a grande preocupação, se eu puder usar uma figura de linguagem, é criar uma grande prateleira, onde a gente acabe optando por, ou tendo possibilidades para dizer como atuar em determinadas situações, o que fazer em determinadas situações. Então, muito do que rege o universo da negociação passa exatamente por isso, por esse tipo de elemento de entender como é que eu atuo em determinada cena. Vou apresentar um projeto, como eu faço? Como é que eu faço para ter mais network? Como é que eu faço para ter mais relacionamento interpessoal? Como é que eu faço em algum momento para me vender melhor? Então essa que acaba sendo um pouco da preocupação, entender quais são esses elementos ou quais são esses recursos. O objetivo desse módulo era apresentar um pouco do cenário, do contexto e tudo aquilo que envolve o universo da negociação. Qual que é a pretensão do próximo módulo? Ilustrar então quais são esses recursos, quais são essas ferramentas que contribuem, ou com a sua imagem, com o teu marketing pessoal, ou com a maneira como você influencia os demais em função das tuas interações e conexões. Muito obrigado.